Em relação ao São Paulo, a gente está com o nosso repórter lá, o Luiz Felipe. Aí, Luiz Felipe, direto no Barradão, uma chuva incrível, né? Uma chuva maravilhosa aí. Chuva é bom, mas não nem tanto, né? O Barradão ficou muito ruim. O Léo Condé já foram 6 partidas sem ganhar desde fevereiro. Já todo mundo pegando no pé dele. O Bahia teve um jogador expulso, o que prejudicou muito aos 6 minutos. O Bahia foi até... O Bahia não, Vitória foi até forte em relação ao primeiro tempo, mas depois não aguentou os jogadores do São Paulo e aí perdeu mais um jogo e aí o Condé fica meio que na balança aí, as suas informações. Você parece meu irmão, viu, irmão? Se meu pai... meu pai não estava por aí não, né? Ou o seu, não sei, vai saber. Um abraço para você, Neto. Muito boa noite. Análise perfeita, viu? Uma ótima análise feita por você. Bom, quem observa agora aqui atrás a situação do tempo em Salvador vai achar que foi uma grande mentira o que você acabou de contar, mas a verdade é que choveu e choveu muito em Salvador, principalmente no primeiro tempo aqui no estádio Manuel Barradas, em Salvador. São Paulo venceu por 3-1, como você bem disse, durante o primeiro tempo, logo aos 3 minutos, uma falta do Wagner Leonardo em Caleri, o VAR acionou o juiz, o Ramon Abate, que voltou e já aplicou o cartão vermelho no zagueiro Wagner Leonardo, deixando o Vitória com 1 a menos já aos 6 minutos de jogo. Mas o São Paulo não encontrou tarefa fácil não, porque o Vitória conseguiu segurar o São Paulo até os 43, 44, quando o Luciano então marcou o primeiro gol dele aqui no Barradão. Em seguida, na volta do intervalo, o técnico Léo Condé, como você acabou de citar, deu uma mexida no time, colocou o Matheus Gonçalves em campo. O fato é que aos 4 minutos do segundo tempo, num cruzamento, o William Oliveira marcou para o Vitória e deixou tudo igual, incendiando a torcida. Vale ressaltar que a torcida não abandonou o time um segundo sequer. Então, desde a expulsão, apoiou demais o clube, apoiou demais o elenco, os jogadores por aqui. Bom, 3 minutos depois, Luciano marcou o segundo dele e aí a coisa mudou muito de figura. Deixa eu ressaltar uma coisa, Neto. No primeiro tempo, por volta dos 30, 35 minutos, o São Paulo chegava a ter 70% de posse de bola, mas o esquema montado por Léo Condé neutralizou bem o time adversário, né? Bom, isso se desfez logo em seguida, aos 44, com o gol do Luciano. No segundo tempo, a abertura da segunda etapa com o gol do William Oliveira deu uma mexida no panorama do jogo, mas aí Luciano jogou água fria na festa do torcedor rubro-negro. Em seguida, já nos 38 do segundo tempo, o zagueiro Ferrarese fez uma pintura, um golaço, depois de inúmeras defesas, grandes defesas do goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, deu números finais, 3-1 para o São Paulo, que já na quarta agora joga pela Copa Libertadores, vale ressaltar, e o Vitória que só volta a campo no domingo que vem contra o Vasco, lá em São Januário. Vitória que continua na zona de rebaixamento, a gente ainda não teve, nós ainda não tivemos o fechamento da rodada. Olha a chuva aí, Neto, olha, eu fui falar que tinha passado, olha a chuva de volta. Então, a gente ainda não tem o fechamento da rodada, mas o Vitória continua com apenas 1 ponto em 4 partidas, lembrando que tem um jogo contra o Cuiabá pendente, que o Vitória ainda vai jogar, o Cuiabá tinha outro compromisso, E o São Paulo, que agora, por enquanto, pelo menos, está na primeira página da tabela, aí na 7ª colocação. Eu volto com você, Neto, um abraço. Um abraço para você, Luiz Felipe, começando aqui com a nossa bancada incrível, Marília Ruiz, Lívia Nepomuceno e Jadson. Vamos começar com você, Jadson. Você que jogou muita bola, um craque de bola, um menino espetacular, o pai maravilhoso, o filho melhor ainda, ídolo do São Paulo, ídolo no Shakhtar Donetsk. O que você fez no Shakhtar Donetsk, poucos jogadores fizeram. Você é um dos maiores jogadores da história. E também do Corinthians, bicampeão brasileiro, um jogador incrível, bola parada, um articulador de verdade, o camisa 10 de verdade. O São Paulo, daquilo que você viu em relação ao Thiago Carpini, agora com o Zubeldia, ganharam o jogo de 3-1 contra o Vitória, independentemente de uma expulsão ou não. Como é que você enxerga o São Paulo? E antes disso, eu não sei se vocês viram o lance em relação à expulsão do menino, porque ele dá a cotovelada, é nítido que o Wagner dá a cotovelada, não sei se dá para parar. Obrigado à Rede Globo aí de mandar para nós aí a parada toda aí. E ele dá uma cotovelada meio que pequenininha, sabe? Sabe aquela que você dá? Vai ver? Tipo aqui. E foi uma expulsão onde o árbitro não viu, o VAR chamou, e aí a expulsão desse menino que depois foi dar entrevista de uma maneira errada, que ele não podia tirar o Luciano
dar entrevista, o Wagner Leonardo quis dar entrevista, vai ser punido por isso também. E quem jogou muito foi o Luciano, que está arrebentando. Jadson, o verdadeiro camisa 10. Neto, um prazer estar aqui no apito final. Marília, Lívia. Quero me retratar da última vez, que daí, tipo assim, tive alguns problemas pessoais, aí eu acabei faltando aqui naquele dia. Mas hoje eu estou aqui, me sinto privilegiado. Você também é um cara nota 10. Obrigado, nós somos. E, cara, acho que nos últimos 2 anos aí o São Paulo se reformulou, né? Melhorou consideravelmente. O time, né? O clube conseguiu alguns títulos importantes. E tem crescido aí a cada jogo, né? Então, é um elenco que vem crescendo, é um elenco muito forte aí pro Campeonato Brasileiro. Você enxerga que a expulsão foi certa, Marília, em relação... O Igor Vinícius perdeu 2, 3 gols no meio do jogo, e o Luciano que veio arrebentando com a camisa de São Paulo. Não é nem o Carelli nem o Lucas, hein? É o Luciano, viu, gente? Porque se o Carelli e o Lucas não vem sendo decisivo, como é o Luciano. Marília... no caso do Caleri e Lucas, são contusões, né, seguidas, né? O Caleri até aguentou até o final do ano para ser operado depois da Copa do Brasil, mas o Lucas, de fato, tem emendado contusões. Acho que o Luciano é um jogador muito decisivo e desde a chegada do Rames Rodrigues, que não foi para a Bahia, por acaso, mas também não tem explicação oficial por ele não ter ido para o jogo contra o Vitória, ele resolveu pegar a camisa 10, que é dele, né, porque a do Rames é 5+5, e não sair do time. Ele foi muito decisivo, mas é muito, muito difícil a gente analisar a partida sem falar da expulsão com 2 minutos. Ela é justa, sim, mas se a gente pegar a recomendação da Comissão de Arbitragem da CBF, que para um jogo é uma coisa, para outro jogo é outra, que o juiz tem que interferir menos, que o VAR tem que interferir mais, a gente não consegue entender porque em alguns jogos alguns jogadores permanecem e outros não. E tem uma coisa, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Ramon Abate você vê o pênalti que não deu pro Flamengo, é sacanagem, cara. Pô, é uma coisa absurda, cara. A expulsão que voltou, fez a falta lá, não importa que seja sem querer. Foi falta do Dela Cruz, né? Antes ali. Mas o pênalti é uma coisa assim, bizonha. Em relação à expulsão, Lívia Nepomuceno e também o São Paulo, por favor. Tudo bem, Neto? Tudo uma ótima bom. noite para você, para todo mundo ligado no apito final. Expulsão justa, que deixou o jogo truncado no início, já estava truncado por um gramado pesado, por conta da chuva. O São Paulo é mais tímido que o Vitória. A Vitória ainda tentou complicar a situação ali, mas sobre a expulsão boba, né? Como que você acha que com tantas imagens não vão ver uma cotovelada? Se bem que se tratando da arbitragem brasileira é capaz de passar, E quem viu foi o VAR, né? Quem viu foi o VAR. Que bom que o VAR, nesse momento, fez o seu dever de forma correta. O Vitória não vence, o São Paulo volta a vencer fora de casa. O Luciano, acho que está entendendo a importância dele para o São Paulo. Jogou muito, hein? Parece o Luciano mais calmo do que nós vimos na temporada passada. Tomou amarelo. Mas acho que na temporada passada ele era meio que uma bomba em campo. Qualquer momento ele poderia criar algo que prejudicasse o São Paulo. Ele está brilhando, vem aí, já são 7 gols que ele marcou. Ferrarese, de fato, fez uma pintura no final do jogo, marca seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. E o São Paulo vai avançando no Campeonato Brasileiro, já com uma outra postura do que a gente vinha acompanhando. Para o torcedor ficar animado, mas jogando quase que o jogo inteiro com 1 a mais, e o Vitória sem saber o que é vencer, fez o que deveria, o que se esperava do São Paulo, Neto. O São Paulo, para vocês três, primeiro para o Jadson, é um dos candidatos ao título ou candidato para Libertadores? Para mim é só para Libertadores, não é o título. Não, o título primeiro. Jadson. Para Libertadores também. Para você, Marília. Eu acho que vai depender muito desse refis do São Paulo que não solta os jogadores, né? E pagar as dívidas, né? Que estão devendo 4 milhões para a ex-mulher do Daniel Alves. Não pode... Devem mais de 200 milhões para mais de 50 empresários. Deve 5 milhões para o Richarlison. Deve 5 milhões para o Rogério Ceni. Se depender de pagar dívida, então... Vamos ver também o São Paulo. A verdade é assim, o que dá para analisar antes de fazer essa projeção é que a chegada do Zubeldia mexeu com alguma coisa no São Paulo bastante claro. O São Paulo, em 4 jogos do Zubeldia, desde a saída do Carpini, são 4 jogos fora de casa. Um foi com o Milton Cruz. São 4 vitórias fora de casa, é mais do que o ano inteiro, o ano passado. São 4 jogos do Zubeldia, contando o jogo no Morumbi também no meio da semana. São 4 escalações diferentes do
do Zubeldia. Ele ainda não pôde escalar o mesmo time. No meio de semana ele tem Libertadores contra o Cobressal. Acho que o ânimo do São Paulino, que estava em baixa desde aquela semana mágica em janeiro, quando ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, e do Palmeiras na Supercopa, e que depois esmoreceu no final do Campeonato Paulista, eliminação precoce, começo da Libertadores com derrota, voltou a aparecer. Agora precisa ter uma estabilidade que a gente não viu nos últimos anos do São Paulo. Deixa eu só